Olá, telespectadores de O Liberal, eu sou a repórter Ana Laura Carvalho. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o promotor de justiça Eduardo Falese, que vai conversar um pouquinho com a gente, esclarecer, tirar dúvidas sobre abuso infanto-juvenil. Recentemente a gente teve um caso em Altamira da pequena Sara Raab, de apenas 5 anos, que foi morta por asfixia depois de ter sido estuprada por um homem que era amigo, conhecido da família dela. Então, esse caso teve muita repercussão, chamou bastante atenção. E a gente trouxe aqui no estúdio o promotor que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse crime, tirar algumas dúvidas e esclarecer os principais pontos de abuso infanto-juvenil. Promotor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. E uma das primeiras perguntas que eu tenho para fazer para você é o que caracteriza o abuso infanto-juvenil? O que é esse crime? Como é que ele é caracterizado? Quais as penalidades que a gente tem para esse crime? Eu agradeço o convite. O abuso sexual infanto-juvenil, ele tem várias vertentes, né? Passou-se do tempo de que o abuso sexual seria só a prática da relação sexual, né? Hoje que eu digo já há algum tempo, nós temos comportamentos que denotem, que tragam à tona, que caracterizem a satisfação sexual, o prazer sexual. Aquele indivíduo, né, aquela pessoa, ela está tendo determinado comportamento contra uma criança ou contra um adolescente que tenha por objetivo, por interesse, a satisfação da lascívia, ou seja, o prazer sexual. Sendo certo que, em relação às crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, ou seja, adolescentes entre 12 e 13 anos, há a questão da vulnerabilidade, de modo que é impositiva a caracterização do delito de estupro, né? Ou seja, o estupro não é só a prática sexual, ela é caracterizada por atos libidinosos que não necessariamente o contato sexual físico. Nós temos aí o virtual, nós temos aí o contato visual, né, onde há uma aproximação e há a prática de determinado ato libidinoso caracterizador sexual que possa, assim, ser pode ser uma caracterização do crime. Você falou de pequenos detalhes assim que às vezes as pessoas pensam que não caracteriza um crime, mas na verdade caracteriza, como você falou agora da questão do olhar, né? Quais outros exemplos assim de crimes, de atitudes que podem caracterizar esse crime? O olhar, quando eu falei, é aquele contato visual. Vou dar um exemplo. A partir do momento que um adulto, né, por exemplo, se masturba na frente de uma criança, olhando com aquela satisfação do prazer sexual, isso é considerado como um ato libidinoso. Veja que não houve o toque, não houve penetração com a efetivação da relação sexual, mas houve um comportamento que o objetivo era o prazer sexual em razão de uma criança ou de um adolescente abaixo dos 14 anos. Então, é o tipo que eu posso te dar. Eu posso, outro, pelas redes sociais, né? Compartilhamentos de imagens pornográficas para crianças e adolescentes. Então, o beijo roubado, vamos dizer assim, de uma criança, de um adolescente abaixo de 14, não existe, né? Porque está ferindo, está violando a dignidade e a liberdade sexual daquela criança e daquela adolescente. Então, esses atos podem ser caracterizadores, sim, de crimes sexuais infanto-juvenil. Ao longo da sua experiência como promotor, e assim, tendo contatos, né, com os processos e tal, qual é o perfil desses agressores? E como é que eles costumam se aproximar, chegar perto dessas vítimas? É o que eu digo, né? Lamentavelmente, é uma angústia que eu trago, que eu carrego, vamos dizer assim, comigo mesmo, já com quase 18 anos de Ministério Público, mas é a situação da relação de confiança, né? É o núcleo familiar
que tem cada vez mais se feito presente no abuso sexual infanto-juvenil. Pai, padrasto, avô, tio. E também figuras femininas, mãe, madrastas, tias, que eventualmente possam ter sido omissas ao tomarem conhecimento efetivo da prática do abuso sexual infantil e fingem que nada aconteceu. O vizinho que ganha a confiança da família, né? O professor a quem a criança ou adolescente tem não somente a confiança, mas tem como alguém que está a formar lá como pessoa na parte educacional e o caráter. E através da forma, justamente a partir do momento que conquista-se essa confiança, lamentavelmente acaba por acontecer a prática dos abusos sexuais infantis. Então, é o que eu sempre digo, a relação de confiança é um vetor para a questão dos crimes sexuais infanto-juvenil. Você falou da questão ali da omissão, né? É importante ressaltar que essas pessoas também podem ser responsabilizadas pelo crime? Podem, porque o Código Penal estabelece que um ato comissivo, ou seja, um ato praticado, ou um ato omissivo, ou seja, uma omissão intencional, né, deliberada, ou seja, teve a intenção de ser omissa e prejudicando aquela criança ou adolescente que teve o seu direito à sua garantia violadas, elas podem sim vir a responder penalmente. Eu posso lhe falar, né, que eu denuncio. E infelizmente, não foi uma, 2 vezes, mas já mães, madrastas, que foram coniventes com a prática sexual. Inclusive algumas favorecendo adolescentes à prostituição, filhas. Então, perfeitamente, a figura feminina, infelizmente, eu digo infelizmente porque muitas das vezes a mãe aparece e é quem gerou aquela criança, aquele ser ainda ingênuo, puro. E ela acaba por cometer de uma forma omissiva o crime sexual infanto-juvenil. A penalidade para essas pessoas é maior, menor, igual ao do agressor? Como é que funciona? Vai depender vai depender das situações. Ela foi omissa, mas a que ponto? Ou ela teve, além de ser omissa, ela também contribuiu para a prática. Isso tudo vai ser levado no momento que o juiz formar um convencimento, primeiro, que ela teve participação. E qual foi a participação dela? A atitude dela, o comportamento dela não foi tanto quanto aquele que a abusou, vamos dizer assim, né, que o homem, vamos dizer assim, né, que praticou, ou não, ela teve uma participação considerável a ponto de realmente não ter diferenciação pelo fato dela, vamos dizer, não ter praticado a relação sexual. Claro, ela não vai praticar a relação sexual, mas, de repente, ela está ali no quarto, ela viu, ela incentiva, então, não tem qualquer tipo de situação que possa fazer diminuir, vamos dizer assim, quando a ambos é colocado a responsabilidade no mesmo patamar. Agora, por exemplo, se tiver uma questão de ameaça, o agressor ameaça ali a mãe da criança ou algum outro membro da família e, por esse motivo, a pessoa deixa de fazer uma denúncia, deixa de comunicar esse fato, esse crime às autoridades competentes. Qual é o entendimento da justiça aí? Não, isso foi perfeito. Perfeita a colocação. Não à toa que eu falei, omissão deliberada, omissão intencional, né? Nesse caso, ela não está sendo omissa intencionalmente. Sim. Ela está sendo omissa por circunstâncias de ameaça ou violência, né? E a gente sabe que quando acontecem esses crimes em famílias que já são desestruturadas pelas condições econômicas e sociais,
ainda vem uma situação de abuso sexual infantil, a fragilidade é maior ainda. Então, claro que nessas situações, né, há de se ter uma exata, vamos dizer, cautela, prudência, para fins de que se possa avaliar que não houve uma omissão deliberada. Mas isso não impede da mãe ser encaminhada para programas assistenciais, atendimentos, para que ela tenha realmente a exata percepção de que, muito embora ela não teve aquela intenção, que foi algo deliberado, mas que caso venha a ocorrer futuramente, em outras situações, né, ela se socorra aos organismos de proteção da criança e do adolescente, ou própria da mulher. Perfeito. Uma vez comunicada essa denúncia para as autoridades, para a polícia, para o judiciário, etc., tem alguma espécie de prioridade no tratamento desses casos? Como é que o Ministério Público, como é que a Justiça trata os casos de abuso? Tem sido realmente um norte que tem orientado os órgãos de proteção da criança e do adolescente, no sentido de que nós temos delegacias especializadas de criança e adolescente quando elas são vítimas. São diferentes das delegacias quando o adolescente é o infrator, né? E cometer um ato infracional. É uma outra unidade. E essas unidades especializadas de crimes contra a criança e adolescente, tá? Que inclui-se não somente crimes sexuais, mas lesão corporal, maus tratos e por aí vai, o que acontece? Há uma equipe qualificada para tanto, inclusive multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, e quando há um encaminhamento, o Ministério Público possui equipes multidisciplinares e promotorias especializadas. Em Ananindeua, onde eu falo por mim, há uma promotoria, a que eu sou titular, que só atende questões relacionadas a crimes contra a criança e adolescente. Ponto. E há a vara especializada, porque a partir do momento que há a implementação, porque isso são políticas públicas dessas instituições e do Estado como um todo, a partir do momento que há a implementação de varas, de promotorias que venham justamente atender por primazia as crianças e adolescentes, nós estamos aí a salvaguardar a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Então, há sim um atendimento priorizado e protetivo, especializado em crimes contra a criança e adolescente. O que a Justiça, o Ministério Público, a própria polícia também consideram como provas desses crimes? Pois é. A palavra da vítima, ela tem grande relevância, né? Como eu falei anteriormente, da clandestinidade, da confiança, né? Aquela pessoa ganha a confiança da criança e do adolescente para praticar quando não se tem ninguém. É só ele e a vítima, né? O algoz e a vítima. E daí, muitas das vezes, algumas condutas sexuais caracterizadoras de abuso também não deixam vestígios. O toque numa região genital da criança e do adolescente, muitas das vezes não deixa toque. Vai fazer o laudo sexológico, vai aparecer. Não, é diferente de uma penetração. Se for recente, vai aparecer, vai ter algum tipo de situação, né? Pode ser que algumas não aconteçam por conta do órgão, tem toda uma situação aí, mas a perícia ela atesta, eles são bem cuidadosos aqui no Estado. De modo que a palavra da vítima, ainda que só ela tenha presenciado, mas quando ela fala isso para alguém, quando ela pede socorro a alguém, ela geralmente coloca para fora tudo o que aconteceu. E é nesse momento que as pessoas para quem ela falou, ou de repente ela fez um desenho na escola. Muito comum, né? Muito comum. Cartas, desenhos. Minha filha, por que está saindo sangue no seu pulso? Mãe, eu tentei me matar. Mas por que tentou? Aí é falado, é dito. Então, essas circunstâncias trazidas junto com a palavra da vítima, o relato da vítima, ela é ouvida na delegacia
e ela é ouvida em juízo. Esses relatos, quando coesos, convergentes, ou seja, uniformes, que ela falou na delegacia, guarda a conexão que ela falou aqui em juízo. E o que as testemunhas falaram, há um direcionamento de que a vítima realmente está falando a verdade. Então, todo esse conjunto probatório, como a gente fala, levam à responsabilidade penal daquele que cometeu o crime sexual infanto-juvenil. A gente falou da questão da criança desabafar sobre isso de alguma forma, né, na escola. Vocês promovem algum tipo de capacitação para esses profissionais da educação, para que eles tenham um olhar mais crítico para identificar uma possível situação de abuso? Excelente pergunta, porque nos dias atuais, né, onde os pais passam a maior parte do tempo fora de casa, quem acaba tendo o maior contato com a criança, com o adolescente, são as pessoas da escola, né? Seja a parte administrativa ou mesmo a parte pedagógica. Então, há sim um incentivo, há sim produção de trabalhos de integração entre os órgãos de proteção e as unidades escolares, para que cada vez mais os educadores, né, a equipe pedagógica, realmente estejam atentos a quaisquer sinais que possam indicar o abuso sexual infanto-juvenil, inclusive no interior da escola. Para que, né, eu peguei um caso semana retrasada, 3 semanas, que um professor, ele abusou de 7 adolescentes no interior da escola. Quando uma falou, todas as outras tiveram coragem para falar, e o modus operandi, ou seja, o modo do comportamento dele, detectou-se ser o mesmo. Então, percebo só o quanto é importante, porque se a escola, digamos aí, tivesse, né, trabalhado, tivesse percebido alguns sinais, pode ser que não tivesse acontecido, ainda que tivesse acontecido, não da forma tão reprovável, vamos dizer assim, o quantitativo de vítimas. Então, esse bate-papo, essa conversa é fundamental para cada vez mais os educadores possam ter essa responsabilidade, sim, na promoção da prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Certo. Quando esses casos são levados para o Ministério Público, para a Justiça, para a Polícia, como é que funciona a proteção dessas vítimas, a proteção das famílias delas? Que tipo de amparo é dado para essas pessoas? Desde a delegacia, há um encaminhamento para os centros de referência da assistência social, né? É claro que, devido à demanda, algumas famílias acabam se perdendo na questão do acompanhamento, né? Mas há essa situação dessa proteção, essa iniciativa, porque nós, como órgãos de proteção, não queremos única e exclusivamente a punição criminal do algoz, daquele que cometeu o abuso sexual. Nós estamos ali, lembra da prioridade absoluta, da proteção integral? Ok, nós vamos ter o viés criminal, mas e o viés aqui, e o olhar da primazia e da prioridade absoluta da criança e do adolescente que foram vítimas na escola, né? Então, procura-se sim incentivar, fomentar, né, para que justamente a rede de proteção possa fazer esse atendimento, né, e salvaguardar esses direitos e garantias para minimizar, porque não vai estancar, nunca vai ser algo curado, não, mas para minimizar o sofrimento psicológico, não somente da vítima, mas da família. Na justiça, quando elas são ouvidas, há uma assistente social, há uma equipe de profissionais habilitados, qualificados, para receber, para que a criança e adolescente possa sentir-se à vontade. Não é chegar lá na frente do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, o que foi que aconteceu? Não.
Isso é uma violação. Hoje em dia há uma sala decorada. Então, há toda uma situação que vem realmente ao encontro da proteção integral quando essas crianças e adolescentes são vítimas, ainda mais de abuso sexual. Você conseguiria exemplificar para a gente em percentual quantos casos chegam à justiça e quantos são efetivamente solucionados? Não, percentual realmente eu não consigo, mas pela experiência que eu tenho, passei pelo Marajó, onde é recorrente os noticiários, e não é só notícia não, é pura verdade, né? Mas eu estou em Ananindeua agora, aqui ao lado, região metropolitana. Não, Ananindeua não vamos ver tantos casos de estupro, de abuso sexual. Temos. Pessoas até mais instruídas, temos, lamentavelmente. Mas o que eu posso te dizer é que certamente há uma demanda reprimida. Não tenha dúvida disso. Por quê? Questão familiar, o medo da criança, do adolescente, ainda é algo presente, que se faz presente, para que não se tenha a denúncia, para que não haja a denúncia. Infelizmente, né? Mas é por isso que há o trabalho não somente as unidades educacionais nas escolas, mas na própria família. Para que o pai, a mãe, o avô, o tio, o padrasto, a madrasta se aproxime. Por que você está isolado? Por que teve rendimento baixo? Vamos conversar. Se aproxime. Não se fale só no grupo. Está todo mundo almoçando e conversando no grupo de WhatsApp. Não. Então, isso, querendo ou não querendo, é também papel de todos nós do órgão de proteção para que a gente possa implementar essa prioridade. Porque é também um exemplo de garantir a prioridade absoluta de criança e adolescente. Você falou ali da sua experiência, né, no Marajó e agora na Ananindeua. Ao longo dessa sua experiência no Ministério Público, quais as regiões assim, do Estado onde mais se concentram os casos de abuso? Olha, os municípios do Marajó, onde eu trabalhei, são bem menores do que o de Ananindeua. Em termos populacional, em termos, né? É enorme no Marajó, é muito grande. Mas lá, infelizmente, percebo que a quantidade de crimes sexuais infanto-juvenil em Ananindeua são números alarmantes, né? Então, o que eu falo, a criação de uma vara especializada, junto com uma promotoria da infância e juventude, que foi anterior à criação da vara, o Ministério Público saiu na frente, aí, realmente foi algo muito valioso, né, para que cada vez mais se possa levar as famílias, levar as escolas, levar os órgãos de conselho tutelar, que está na ponta do problema, né, a importância de que se aproxime das famílias para que os casos que ainda persistem em acontecer e que ainda não foram anunciados, ainda não foram levados ao conhecimento das autoridades, cheguem, porque é importante para que a gente possa cada vez mais atender, na verdade, a primazia constante da Constituição Federal. Então, é algo assim, que a gente, realmente, Marajó tem muito, a gente vê muito, mas a demanda populacional, quando digo Marajó, claro que Marajó são vários municípios, né? Lá é algo realmente bem intenso, são situações deprimentes, né? Mas eu lhe garanto que, em termos da região metropolitana, né, não está aquém, né? Então, é importante que, cada vez mais, todos nós dos órgãos de proteção possamos estar integrados e fortalecidos para esse combate. Doutor, para finalizar, qual mensagem você deixa para as famílias, para a sociedade, né, de um modo geral? E quais os canais de denúncia que você pode repassar agora como orientação para as pessoas procurarem expor, né, esses casos, para que eles sejam devidamente investigados e solucionados com
punição, né, Sim, dos sim. agressores. Nós temos o disco de denúncia, que todo mundo sabe, que é 80, né? 181. 181, desculpa, 81. E que justamente é assim, a fonte primordial, inicial, né? Para qualquer tipo de situação. Porque as denúncias anônimas, vamos dizer assim, elas são apuradas, né? Nós temos os conselhos tutelares, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, que pode justamente, que deve justamente fazer essa apuração inicial. O Ministério Público, muitas das vezes, doutor, nós vemos aqui porque nós só confiamos no Ministério Público. E a gente procura levar para a família, claro, a gente se sente prestigiado, mas que há demais órgãos de proteção que também têm o pensamento de proteger, de salvaguardar e de apurar responsabilidades criminais de pessoas que cometeram crimes sexuais infanto-juvenil. Então, a gente faz o atendimento sem problema nenhum e encaminhamos para o fim de uma instrução, uma apuração em inquérito policial. Então, a mensagem que eu vejo assim, salutar para as famílias é que cada vez mais se aproximem dos filhos. Porque esse negócio da comunicação, esse negócio da sociedade do jeito que está, corrida, né? Eu brinco, uma cidade maluca, está doente. Nós perdemos, lamentável, estamos perdendo o contato físico. Nós estamos perdendo as emoções, a sentir a pessoa. Famílias que se olham e não se reconhecem, não reconhecem mais a dor do filho ou da filha. Enquanto a filha está ali, sofrendo por algo que teria acontecido com ela. Então, são dois sofrimentos. Um do abuso sexual eventual e outro que não há uma porta de entrada do pai ou da mãe, dos responsáveis, para que aquele pedido de socorro possa sair da garganta da criança e do adolescente. Então, que haja essa aproximação, não se sintam envergonhados, as vítimas, as pessoas que queiram denunciar, não se sintam culpados. São pessoas que estão em fase de desenvolvimento emocional, desenvolvimento de caráter. Os medos, os temores são inerentes. Mas não sintam-se culpados. A vítima de abuso sexual, seja criança, seja adolescente, é vítima. E assim será tratada pelo sistema de justiça criminal, como vítima. Muito obrigada, doutor. Tá bom? Para você que nos acompanha em casa, este material estará disponível em breve no nosso portal de notícias e nas nossas plataformas digitais.